Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Hoje nós faremos então correção das questões aqui do questionário. Vamos lá. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, como vocês bem recordam, eu fiz o último vídeo do capítulo 14 ao capítulo 19 e depois eu fui do capítulo 21 para o capítulo 23. E aí, portanto, eu pulei o capítulo 20, que estava, as três questões do capítulo 20 que estava aqui nessa página anterior. Então nós vamos recapitular o capítulo 20 e depois a gente vai para o 24, 25. Tipo de confusão que eu fazia desde o tempo que eu dava aula. Bom, vamos lá. Questão número 20, capítulo número 20, questão 1. Diferencie o bom médium do imperfeito. O que é um médium bom e o que é um médium imperfeito. Bom, o bom médium é aquele médium que tem as suas habilidades, suas faculdades, seja elas quais forem, suas habilidades mediúnicas, e faz exatamente o que se espera que ele faça, que ele transmita boas mensagens, que ele, para poder transmitir as boas mensagens, ele não pode intervir com a mensagem, ou se intervir, seja para torná-la mais fácil de se entender, para completar a mensagem. Mas se ele começa a fazer alguma coisa diferente disso, então ele já começa a ter um grau de imperfeição. Isso se deve à sua evolução moral. E o que é a evolução moral do espírito, É a questão do quão ele manifesta os orgulho, egoísmo, vaidade, cupidez, algum tipo de manifestação típica da matéria, e aí, portanto, ele acaba interferindo na comunicação, no seu comportamento, enfim, tornando a mensagem um pouco deturpada. Então, o médium imperfeito vai ter uma gama muito grande de tipo de interferência que ele dá na sua comunicação. Tá? Agora, quando a comunicação é pura, certa, correta, sem ideias paralelas à mensagem, então porque o médium é um médium bom. Questão número 2. Como um bom médium pode desandar a sua mediunidade? Então vamos lembrar, o que pode fazer com que uma pessoa seja apontada, um médium seja apontado como médium imperfeito? Como foi dito agora, é pelo grau de egoísmo, de orgulho, cupidez, vaidade, que ele vai apresentar na sua vida, no seu caráter. E aí, portanto, interferir com as mensagens. Mas o bom médium não tem isso. Não tem isso. Ele tem totalmente adormecido, dentro do seu corpo, qualquer uma dessas defeitos, do caráter. Porém, alguma coisa pode nele despertar orgulho, por exemplo. Pode despertar nele vaidade. Pode despertar nele a cupidez. E aí, etc. Qualquer um dos defeitos do caráter pode despertar nele de repente. Quando desperta isso, ele pode esconder isso, pode dominar isso, mas pode também começar a tomar atitudes na sua conduta que vão minando a sua estabilidade como um bom médium. Então ele vai
deixando esse defeito se aflorar dentro dele. Até um ponto em que os espíritos comunicantes percebam que esta falha está cada vez mais visível nele. Então, tomando cada vez mais influência na sua comunicação. E é o que os espíritos fazem? Deixam de usar a sua mediunidade. E aí a questão número 3. Qual a melhor postura deve adotar um médium, indiferentemente da sua imperfeição? Então é aquilo, o médium imperfeito ainda pode fazer boas comunicações? Claro que pode. Né? Desde que ele consiga, de alguma forma, segurar a onda, né, da sua vontade de interferir na comunicação que ele recebe. Deixar que sua imperfeição dê uma mascarada na mensagem que ele recebe. Então ele tem que tentar fazer o mais bem possível a comunicação da mensagem, sem passar pelo filtro da cabeça dele, né? Ele pode interpretar a mensagem, mas dirigi-la da mesma forma. E ao fazer isso, limpar, né, dele aquela influência, aquela tendência que ele tinha de intervir com a mensagem. Fazer com que a mensagem melhore também o seu estado de ser, né, de pensar. Então, ou seja, a melhor postura é aquela de aproveitar da mensagem que o espírito está transmitindo para se melhorar. Ok? Então agora a gente vai para o capítulo 24. Capítulo 24 foi dado em 3 partes. Então, parte 1. É importante a identificação do espírito do ponto de vista da espiritualidade. Então, aquele negócio que já foi bastante explorado no livro, né? no capítulo. A identidade do espírito, quão importante ela é para a espiritualidade? Então, é muito pouco. Né? Por quê? Porque a identificação por nome é coisa do terrestre, né? Nós aqui que percebemos com um certo grau de necessidade a identificação desse ou daquela pessoa. O mesmo acontece com o espírito, daquele ou daquele outro espírito. Então a gente precisa, de alguma forma, por conta dos nossos limites, né, de encarnados, identificar melhor a individualidade de cada um das pessoas, da mesma forma cada um dos espíritos. Mas para os espíritos, essa identificação não tem muito sentido, não tem muita necessidade, até porque o que importa para eles é a vibração. Questão 2. Como você procederia diante da identificação de um espírito famoso? Então, de repente, alguém recebeu uma entidade famosa. Recebeu lá, foi dito que o espírito, vamos supor, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, sei lá, de algum grande médium aí, se manifestou por uma certa pessoa, se manifesta por uma certa pessoa. Como você deve proceder diante disso? Ora, se ele é um espírito famoso, e você mais ou menos conhece esse espírito famoso, tente você identificar na mensagem trazida aquele espírito, aquela pessoa quando encarnada. Se você conseguir identificar traços realmente daquela pessoa quando ela era encarnada, você pode então começar a admitir que a mensagem é positiva. Mas se logo de cara a mensagem transmitida parece trivial demais, ou ser oposta àquilo que você conhecia do espírito encarnado, né, da pessoa encarnada, então o espírito deve estar falseando, né?
Então, o que você deve fazer? Tomar essa iniciativa sempre diante de uma revelação de identidade de uma pessoa famosa, né? Duvidar e tentar compará-la com o que você conhece, com os dados que você tem na sua mente, na sua lembrança sobre o espírito daquela pessoa. Dê uma prova razoável da veracidade de uma identificação por um espírito. Então, o espírito vai dar prova de que era ele mesmo. Então, ele vai lá, escreve com a caligrafia dele, coloca lá o nome dele, né, assina a psicografia lá. Então, isso faz com que a pessoa dê crédito àquela psicografia, dê crédito àquela identidade. Mas isso não é o suficiente, porque existem muitos espíritos, segundo eles mesmos comentam, que conseguem falsear, imitar caligrafia, comportamento, voz, tá, etc. O que eles não conseguem imitar é o grau de elevação. Então, à medida que você olha na mensagem e vê que a mensagem não corresponde às características morais da pessoa que ela está tentando se passar, é um grande indício de que a pessoa não é, que o espírito não é da pessoa que você conhece. Então está ali na mensagem. Se você duvidou daquela mensagem, se você já duvidou logo de cara daquela mensagem, é bem provável que ela não seja verdadeira. Né? Porque a espiritualidade já está dizendo para você, olha, essa mensagem aí não está certa não. E aí você analisando, né, você vendo o conteúdo da mensagem, vai poder ou não identificar que espírito que está chegando ali se manifesta. Que espírito não, se é ou não aquele espírito que você está esperando. Certo? Então a grande prova é o teor da mensagem, a maneira com que a mensagem está sendo passada, é a grande identificação. E alguns, né, não podemos deixar de falar, algumas das falas típicas da entidade. Por exemplo, vou citar aqui alguma coisa bem peculiar da nossa família, que quando minha esposa esperava pela minha terceira filha, a minha irmã, ela incorporou, né, irradiou, né, o espírito da minha mãe. E a maneira com que minha mãe falou foi assim, notório de que era realmente uma mensagem vinda dela. Ela se referiu ao exame que a minha esposa deveria fazer, que não sabia ainda que estava grávida. Falou assim, olha, faça o exame da televisãozinha que você vai ver que você tem uma... falou da minha filha que estava no ventre. E aí, até falou do nome que deveria colocar e tal. Então, esse termo, televisãozinha, era uma coisa que era peculiar da minha mãe. Né? Então, aquilo foi uma identificação clara de que a mensagem vinha dela. Bom, seguindo aqui. Indo para o capítulo 24, na parte 2, questão 1. O que mais importa, a identidade ou a qualidade das mensagens dos espíritos? O que mais importa, a identidade ou a qualidade das mensagens dos espíritos? Então, muito simples. O que é mais importante? Eu recebi a mensagem que foi psicografada de Valdo Franco. Aqui ele falou que você tem que ter paciência aí, que o mundo está passando por certas crises. Aí você vê o teor da mensagem, não tem nada a ver, aí você fica achando que realmente foi do espírito de Valdo Franco. Então tem muito sentido isso. Agora, de repente, falar, olha, eu recebi a mensagem ali do seu João, e que ele está dizendo aqui que
eu devo fazer isso, 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 para evitar um possível câncer na minha vida, coisa e tal. Ora, o teor da mensagem foi muito mais claro e objetivo, muito mais próximo de uma realidade, né, para a pessoa, vamos dizer assim. E aí, quem é o seu João? Bom, não importa quem é o seu João. Né? O Espírito veio dessa comunicação. Então, a qualidade da mensagem, né, para ser ali analisada é muito mais importante do que quem está falando. Então, sabe, é muito objetivo isso aí, né? Eu estou dando um exemplo meio chulo aqui, né? Mas a verdade é essa. E, questão número 2. Quais as características primárias dos bons espíritos? Então, primeiro, né, o espírito que está se manifestando é um bom espírito, ele não vai se prestar a criticar ninguém. Nem governo, nem nem pessoas próximas, distantes, não vai entrar criticando. A mensagem dele deve ser uma mensagem de paz, de caridade, de prevenção, né, relacionada à saúde, procedimentos para melhorar a saúde, de amor com a natureza, enfim. A mensagem tem que trazer um fundo, né, de amor ao próximo, ao meio, né, de cuidado, de caridade. Né, tem de ser recheada de calma, né? A mensagem tem que trazer um certo consolo, né? Não uma aversão, uma crítica, um procedimento belicoso, nada disso, né? Então, a característica principal é essa. Terceiro, julgar a si para julgar o espírito. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, a pessoa falou, eu vou julgar primeiro para ver se esse espírito realmente está falando a verdade, se ele é bom, não sei o quê. Só que ele vai julgar, né, baseado num filtro que ele tem na cabeça dele, de verdades, conforme ele entende as verdades. A questão é, vamos julgar primeiro a si próprio, ou seja, será que as minhas verdades, as minhas convicções são realmente as melhores? São realmente as certas? São realmente as mais aceitas? Para depois você querer analisar o espírito, né, comunicante. A gente vai analisar o espírito comunicante? Vai. Por quê? Porque a gente tem que ter certeza de que é um bom espírito, que não está bagunçando com você, que não está tirando onda de você, uma onda de você. Tá. Só que quando você vai julgar o espírito, você tem que saber julgá-lo mediante um roteiro de análise, né, que não depende do seu julgo. Né? Então, quanto menos depender do seu julgo e mais depender da aceitação dentro da doutrina espírita, melhor para que você possa julgar o comunicante. Né? Então é isso. E na verdade não é julgar, né? Lá eles falam, julgue a si próprio para depois julgar. Mas o termo julgar não é o mais adequado. O mais adequado seria o quê? Seria qualificar. Agora a gente vai para a parte 3, questão do capítulo 24, parte 3, questão 1. O que podemos dar, o que pode nos dar informações reais de que a comunicação de um espírito vem de um espírito bom e vem de um espírito elevado? Eu acho que essa pergunta acabou sendo semelhante à anterior, né? Então, a paz transmitida. A mensagem tem que trazer paz, não conflito. A mensagem tem que trazer
procedimentos elevados, né? Tem que fomentar a espiritualidade da pessoa, né? Ou seja, tudo aquilo que é dignificante é que deve ser fomentado, né? Aquilo que você pode fazer a prática de um bem, de uma caridade ou de uma ação caridosa ou de esclarecimento quanto ao não julgar, ao não ofender, né? A acolher o próximo, entender os seus inimigos, né? Sem querer vingança, né? Enfim, aprender a rezar pelos seus inimigos, né? Para que eles encontrem a paz. E, enfim, as mensagens têm que ser carregadas de informações que levam ao quê? Levam às mensagens deixadas pelo Cristo. Do contrário, o espírito não está, não pode estar sendo, não pode ser um espírito elevado. Segundo, como proceder para evitar a comunicação com espíritos de má índole? Questione o espírito, né? Questione o espírito para ver se a informação que ele está dando ele sustenta a informação, né? Então, se ele está pedindo para determinada coisa que você deve fazer, que tarará, questione o porquê daquilo, né? O que aquilo realmente afeta, para que você não só tenha mais entendimento sobre o procedimento que ele te propõe, como também checar se ele tem convicção do que está falando. E falar é sempre muito bom, né? Terceiro, é interessante questionar o médium sobre suas impressões físicas após uma comunicação. Então o médium incorporou um espírito, fez várias e várias atendimentos e aí foi embora. Aí questionar o médium, como você se sentiu agora depois que ele foi embora? Ah, eu senti uma dor de cabeça. Nossa, eu tô cansado. Puxa, tô esgotado. Ou, nossa, eu fiquei trêmulo. Ou, sei lá. Não, foi ótimo. Senti uma paz. Então, tudo aquilo que manifesta no médium uma sensação de paz, tranquilidade, é porque o espírito é evoluído. Mas se a pessoa se sentiu algum desconforto físico, é porque aquele espírito é denso. E suas vibrações densas fazem com que o médium sinta-as. E esse espírito ainda denso significa o quê? Que ele é pouco evoluído. Então, embora possa ter dado uma mensagem aceitável, pode não ser veracidade, né? Pode ser falseada, porque aquele espírito que se manifestou não é o espírito que você imaginava que estava sendo, né? Então, houve ali uma mistificação, houve ali um falseamento, e, portanto, o espírito inferior não tem como não carregar as suas vibrações inferiores. E isso afeta o médium, né? Agora, se o espírito é superior, não afeta em nada o médium. Pelo contrário, coloca o médium em vibrações mais altas. Então, puxa as vibrações do médium para cima. Então, ele se sente agradável, se sente bem. O espírito inferior, quando ele se aproxima, ele puxa as vibrações do médium para baixo. Então, o médium se sente pesado, cansado, com dor, com fome, sei lá o quê. Fome quase todos vão ter, né? Porque gasta energia, há uma perda de energia de qualquer jeito. Mas o bem-estar, né, é que é afetado. Estado de humor também. A pessoa pode ficar triste, né? Ai, me deu um
peso no peito, fiquei triste pra caramba. Agora a gente vai para o capítulo 25, na parte 1. Qual a vantagem de se evocar um determinado espírito? Então você vai fazer uma evocação, aí tem um determinado espírito para ser evocado. É como o exemplo que eles deram é excelente, né? Você chega numa assembleia e não dá a palavra a nenhum do espírito, a ninguém na assembleia, e o que você fez? Se você não deu a ninguém, na verdade você está dando a todos. Aí qualquer um vai lá e puxa um discurso. E aí, se o discurso é ruim, todos os que gostam da porcaria vão se manifestar. Ao passo que se você for numa assembleia e falar, nós vamos começar aqui com a fala de fulano de tal sobre tal assunto. Aí as pessoas que não gostam daquele assunto, não se interessam por aquele assunto, já da linha dali, ficam só os interessados naquela discussão. Isso é uma assembleia, né? Agora, se você tiver pensa na questão espiritual, quando você chama por um espírito, evoca determinado espírito, eu quero falar com fulano de tal, caboclo não sei qual, preto velho não sei qual. Aí chamou o indivíduo lá para dar a comunicação dele. Aí a comunicação que ele vai trazer basicamente barra, né, impede que outros venham se meter no meio da conversa, que venham aí dar seus palpites. Então, de certa forma, elimina, blinda, né, a reunião em torno da mensagem daquele espírito. Então é muito importante isso. Como se dá normalmente a empatia de um espírito pela casa? Então, é a vivência, né? É a convivência, aliás. Então, o espírito se manifesta pela primeira vez através de um determinado médium numa determinada casa. Por quê? Porque teve empatia, ele gostou da casa, achou interessante, chegou na casa, já se comunicou em outras, mas naquela primeira vez, e os espíritos não o impediram, não ofereceram resistência à sua comunicação, os espíritos da casa, né, vamos supor. E o médium, ao receber, gostou da influência daquele médium. Primeiro dia foi, né, papapá, e pimba, foi embora e falou, espero comparecer de novo. O pessoal gostou, na próxima chamam ele. Aí depois ele volta e vem, e vem, e vem, e aí, portanto, é da experiência junto àquela casa que ele passa a ser um espírito familiar. E aí, portanto, aqueles chamados guias, né? Da Umbanda, por exemplo, fulano recebeu o caboclo tal. Que bacana, tá? Por que ele trouxe essa mensagem assim? Tá? Falou que vai querer voltar. Passa um tempo, tá lá de novo o caboclo. E aí depois ele passa a acompanhar o médium. Por quê? Porque houve aquela empatia entre o médium e o espírito comunicante. Se ele é caboclo ou não é, se ele é índio ou não é, isso não importa. Mas ele vem numa linha, numa corrente, numa classificação, numa ordem de espíritos daquela ali, caboclo, tal. Então ele vai continuar se manifestando ali junto ao seu médium. E assim vai, né? Mas é o espírito do meu bisavô que está veio na minha casa. Não, mas ele, bisavô, ele nem nunca conhecemos ele. Então, ele se identificou como bisavô. Aí ele voltou e se comunicou de novo. E aí acabou sendo também não só um bisavô desencarnado, como também um bisavô espírito que está influenciando a família em alguma forma, né? Bem ou mal, influenciando para o bem a casa, né? Então aí se torna um espírito familiar.
Questão número 3. Pode-se evocar qualquer espírito? A resposta é sim, você pode evocar qualquer espírito. Ah, então qualquer espírito evocado vem para a sessão? Não. Você pode evocar, pode chamar pelo espírito de fulano. Se esse espírito estiver interessado em vir dar a sua fala, aí ele vem, porque ele tem o seu livre arbítrio. Pode ou não reconhecer o chamado, tá? Deixa eu ver aqui. No outro capítulo, que não é esse aqui ainda, vai ser dito que esses espíritos que você chama, ele tem o livre-arbítrio para vir ou não. Agora, se esse espírito é um espírito inferior ao dos médiums, né, então ele é meio que constrangido pela espiritualidade superior a vir se manifestar. Por quê? Porque existe um grau de moralidade menor dele em relação ao médium. Então, ele deve atender ao médium naquilo que for possível para ele. No capítulo 25, parte 2, a pergunta: qual a sua opinião com referência à forma de tratamento que se deve dar aos espíritos comunicantes? Então, eu perguntei na sua forma de entender, né? Por que isso? Porque é bastante pessoal. Veja, como você vai tratar o espírito? Ah, mas aquele espírito ali, te falar, ele vem ali e fica falando mal dos outros. Vem aqui e fica promovendo, falando que fulano está fazendo coisa contra cicrano está parecendo mais um fofoqueiro do que um espírito. Que coisa é essa? Tá? Pode acontecer isso? Pode. Você deve chamar esse espírito de senhor, de doutor, de, sei lá, grande, elevado. Não. Você deve tratá-lo como realmente você está vendo ele, um espírito inferior. Mas nem por isso deve tratá-lo mal. Deve tratá-lo com respeito e questioná-lo sobre as suas falas, mas deve ter respeito com aquele espírito. Já um espírito elevado, é necessário que tenha um pouco de reverência, né? Tem que apresentar uma reverência àquele espírito. Por quê? Porque você está na condição de um espírito inferior a ele. E não prestar reverência é sinônimo de não fazer merecimento para seu próprio crescimento. Então, quando você reconhece na sua fala, na sua conduta, a superioridade do espírito, né, você mostra que você está procurando crescer também, procurando se elevar também, né? Como a criança que fala com os pais, com os avós, tem que falar com reverência aos avós, aos pais, né? E além da educação, do respeito, tem que ter essa reverência. Por quê? Porque senão ele fica fora do jogo. Né? O que quer dizer fora do jogo? Ele não vai crescer, ele não vai ser um espírito que vai receber, vai crescer na hierarquia, porque se não respeita, não será respeitado. Então, primeiro de tudo, respeitar todo e qualquer espírito com respeito. Mas reverência ao espírito, fazer sempre que o espírito se mostrar ser um espírito superior. Não diz o contrário, que você deva tratar mal um espírito inferior, não é isso. É que não cabe a reverência a um espírito inferior, mas ao espírito superior, sim. Segunda, qual a diferença mais presente entre as mensagens dos espíritos muito superiores
e daqueles mais vulgares. Bom, a mensagem dos espíritos muito superiores são curtas. São, em poucas palavras, muita mensagem. Então, o espírito vai falar alguma coisa para o bem de todos ali, em poucas palavras ele deve dar essa mensagem. Ou seja, mostrar que sabe usar as palavras para atingir a consciência das pessoas. O espírito menos evoluído vai falar muita coisa, muita coisa, para poder dar a mesma mensagem. Então, é como um poeta, né? Um poeta com poucas rimas faz muitas mensagens ou mensagens que têm várias interpretações de acordo com o grau de entendimento da pessoa. Podemos citar Jesus nas suas parábolas, né? Dependendo do grau de entendimento da pessoa, a parábola significa uma coisa, né? Então, à medida que a pessoa evolui, aquela parábola parece dizer mais coisas ainda para ela. Isso é muito legal. Diante de uma comunicação, como torná-la o mais útil possível? Bom, ao receber a comunicação, o médium deve transmiti-la, mas deve refletir sobre a mensagem e ver no que ele pode tirar para si. Primeiro, ele deve comunicar o que recebeu. Beleza. Ao comunicar exatamente o que ele recebeu, ele deve refletir sobre tudo aquilo que ele falou, né, que ele ouviu e falou, ou escreveu, e no que aquilo se aplica à sua própria vida. Então, a comunicação nem sempre é para a terceira pessoa, mas sim para o interlocutor, né? Então, o espírito que comunicou, que trouxe a mensagem, que o médium, segunda pessoa, achou que era para a terceira, muito daquilo é para ele também. Tá? Então, como tirar proveito, né, como é? Tornar o mais útil possível, é refletindo sobre toda a mensagem recebida, né, o conteúdo da mensagem recebida, se ela se aplica, ou o quanto ela se aplica também à sua própria vida. Bom, gente, então a gente fez aqui o capítulo 25 até a parte 2, a parte 3 saiu agora, e fica então para nosso próximo vídeo. Deixa seu like. Gostou? Ah, não gostei, acho que ficou fraco, poderia melhorar. Deixa seu like. Ajuda a gente a empurrar esse vídeo aí na floresta chamada YouTube, né? E a gente procurar caminhos aí para poder chegar a várias pessoas, assim como você, como eu, gostam de aprender um pouco sobre a espiritualidade. Tá bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, oh, sei, oh, sei, oh, sei, oh, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta, eu vou